Olá, acadêmico! Hoje vamos fazer uma breve revisão sobre biorremediação. O próprio nome já nos dá uma ideia do que seja. Bio vem de vida, remediação vem de remediar, o que é tornar mais aceitável ou suportável, atenuar, minorar. Assim, a biorremediação é um processo através do qual organismos vivos são utilizados tecnologicamente para remover ou atenuar poluentes no ambiente. E que organismos são estes? Pois bem, em sua maioria são alguns tipos de plantas e os micro-organismos como bactérias, protozoários, fungos e algas. Técnicas de biorremediação vêm sendo amplamente estudadas e indicadas pela comunidade científica como uma alternativa para o tratamento de efluentes, solos e de água. Dependendo do tipo de tratamento, a técnica de biorremediação aplicada poderá ser in situ ou ex situ. In situ, quando o tratamento do material é realizado no próprio ambiente onde ocorreu a contaminação, não sendo recomendada a remoção do solo a fim de evitar maior impacto. Ex situ, quando há necessidade de remoção do material contaminado para a realização do processo de tratamento fora do local poluído. Essas técnicas devem levar em conta os poluentes, o custo dos processos e, principalmente, a concentração final do contaminante, no término do tratamento, como aceitável para o tipo de resíduo e para o uso futuro da área. Existem várias técnicas ou processos de biorremediação, como biofilmes, atenuação natural, bioestimulação, bioaumento, fitorremediação, land farming, compostagem, bioreatores. Vejamos cada um deles a seguir. Biofilmes são assembleias de células, bactérias, algas, protistas e fungos irreversivelmente associadas e mergulhadas numa matriz extracelular composta de polissacarídeos produzidos por essas células. Podem se desenvolver em qualquer superfície úmida, seja ela biótica ou abiótica. Os biofilmes têm sido amplamente utilizados na despoluição de ambientes aquáticos, quando ocorrem acidentes como vazamento de petróleo, por exemplo. A utilização de biofilmes na descontaminação de ecossistemas aquáticos evita a entrada de contaminantes na teia alimentar, prevenindo assim o bioacúmulo de poluentes por diversos organismos do ecossistema. Lembrando que bioacúmulo é o acúmulo de substâncias nos tecidos dos organismos. Outra técnica aplicada in situ é a atenuação natural. Este termo é empregado para descrever a remediação passiva do solo, rigorosamente monitorado, o qual pode levar de meses a anos para alcançar o resultado esperado. Os principais processos de atenuação que ocorrem naturalmente no solo são biodegradação, dispersão, sorção, volatização, diluição e mecanismos de degradação abiótica. Sorção é a impregnação de uma substância dissolvida em um fluido na parte sólida de um meio poroso durante a percolação. Por exemplo, de percolação tem movimento da água através do solo. A fonte é de Silva e colaboradores. Outro processo ou técnica é a bioestimulação. Técnica adotada em tratamento de recuperação de áreas impactadas. Consiste na correção das condições ambientais, utilizando nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, oxigênio, para a aeração do solo e umidade, a fim de favorecer o crescimento de micro-organismos que irão auxiliar na descontaminação do ambiente. Já o bioaumento é uma técnica que consiste na adição de micro-organismos com capacidade de degradar ou produzir substâncias que favoreçam a eliminação dos poluentes. Para que a aplicação do bioaumento tenha sucesso, é necessário que os micro-organismos selecionados apresentem algumas características, como capacidade para degradar a maior parte dos contaminantes,
estabilidade genética, alto nível de atividade enzimática e capacidade de competir com a população intrínseca do solo. Além disso, eles não devem produzir substâncias tóxicas durante o processo de biodegradação. A fitorremediação é o uso de plantas para descontaminar o solo ou a água de metais pesados e outros compostos causadores de poluição. Algumas espécies de plantas funcionam como filtros biológicos, pois são capazes de absorver do ambiente elementos poluentes. A rizofiltração é usada na remoção de poluentes da água, enquanto que a fitoextração é a remoção dos poluentes do solo. Tanto a rizofiltração quanto na fitoextração, os contaminantes são retidos no tecido vegetal. Outra forma de fitorremediação são a fitotransformação, em que ocorre a estimulação de microbiota da rizosfera, a fitoestimulação, as raízes liberam fluidos como aminoácidos e polissacarídeos que estimulam a atividade dos micro-organismos no solo. Tem também a fitoestabilização. As plantas são utilizadas para reduzir a migração dos contaminantes no solo. O termo land farming geralmente refere-se a um processo em que o solo contaminado com hidrocarbonetos é distribuído em uma camada de meio metro de espessura com adição de nutriente, devendo ser periodicamente revolvido, como você pode observar na imagem. Essa última etapa deve permitir a mistura dos resíduos à camada fértil do solo, a fim de que a própria microbiota do solo atue como agente de degradação. Todas essas técnicas ou processos abordados até o momento são geralmente aplicadas na biorremediação in situ. Nós vamos conhecer agora as técnicas comumente aplicadas na biorremediação ex situ. Os bioreatores são equipamentos semelhantes a tanques aéreos fechados, onde o solo contaminado é misturado com água. No interior do bioreator, as condições de pH, temperatura e aeração são otimizadas, promovendo disponibilidade dos xenobiontes para os micro-organismos, que podem então degradá-los. Após a concentração dos contaminantes ser reduzida aos níveis desejados, a suspensão é desidratada e a água pode ser reutilizada no equipamento. A vantagem desta técnica é que ela é mais rápida devido às condições controladas do bioreator. Mas, por outro lado, o tamanho da amostra que pode ser tratada é menor e o custo é mais elevado. A compostagem também é uma técnica ex situ em que o solo é removido de seu local de origem e empilhado em outro local que permita o controle do escoamento superficial dos líquidos originados de decomposição da matéria orgânica. O produto resultante da compostagem são fertilizantes ricos em nutrientes que poderão ser aplicados como adubo. Acadêmico, eu espero que esta revisão tenha ajudado você a entender um pouco mais a respeito da biorremediação. Não deixe de pesquisar mais a respeito destas técnicas tão úteis no nosso dia de hoje para a descontaminação dos ambientes, certo? Então, até a próxima!